Que bênção, que bênção, que bênção. Aleluias. Que bênção. Aleluia. O nosso Senhor ressuscitou. O nosso Senhor é vivo. Hoje nós vamos ministrar a importância dessa ressurreição. Hoje nós vamos ministrar para que serve. Para que serve essa ressurreição? Isso vai ser uma grande bênção para nós. Deixa eu ajeitar aqui as coisas. Ok. Muito bem, muito bem. A importância da ressurreição. Como eu falei antes da gente começar aqui, nós estamos desenvolvendo um projeto de ministrações de conhecimentos bíblicos que vão fortalecer a sua fé, vão dar luz para a sua caminhada cristã, vão te fortalecer no conhecimento. E em nome de Jesus, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente é adestrado no conhecimento da palavra do Senhor, nós não somos manipulados, nós conhecemos, a gente passa a conhecer o caminho, isso nos fortalece, isso nos dá direção, nós não ficamos sendo levados de um lado por outro por mãos de homens, aí sim a gente passa a ser levado para o rumo que o vento do Espírito nos leva, porque a palavra do Senhor vai estar no nosso coração. Amém, pessoal? Então, muito bem. A partir da semana que vem, nós vamos falar sobre vários aspectos da questão do homem. Nós vamos começar com o pecado, depois sobre plano de salvação, e depois a terceira seguinte será a realidade de ser uma nova criatura em Cristo. Isso vai ser muito legal e tenho certeza que se vocês estiverem conosco, vocês certamente gostarão. Hoje, a importância da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, ela não depende só da morte de Cristo. Ela não depende só da morte de Cristo, mas também depende da sua ressurreição. A nossa salvação, ela tem um vínculo importante na ressurreição do Senhor. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas Cristo ressuscitou, e isso faz a grande diferença do cristianismo das demais religiões. Todos os líderes religiosos morreram e viraram pó. Estão mortos, esperando o dia do juízo, assim como eu vou esperar o dia do juízo, assim como você, assim como todos os homens que morreram estão esperando o dia do juízo. E nesse dia do juízo, Confúcio, Maomé, Buda, Allan Kardec, todos terão que prestar conta das mentiras que eles pregaram. Todos terão que prestar contas de tudo que viveram, eu, você, todos eles. Inclusive esses líderes espirituais. Mas o nosso Senhor não. O nosso Senhor não está morto. Ele ressuscitou. E é disso que nós vamos falar hoje. A importância da ressurreição. Ela é indispensável na pregação do Evangelho. Ela é indispensável. Os apóstolos sempre pregaram Jesus e a ressurreição. Toda pregação está vinculada na morte e ressurreição de Cristo. E qual é a necessidade dessa ressurreição? Primeiro, para cumprir as profecias. O Salmo 16:10 fala assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. O salmista, ele predisse o que o Espírito estava testificando no coração dele. Os profetas sempre disseram o que o Messias sofreria, mas seria por fim ressuscitado e glorificado. A necessidade da ressurreição também é para cumprir as profecias feitas pelo próprio Jesus. O próprio Jesus, ele profetizou a morte e a ressurreição dele. João 2, 19 e 22 fala assim: Jesus lhes respondeu:
destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Jesus, desde o início do seu ministério, estava falando aos seus discípulos da sua morte e da sua ressurreição. Em vários episódios, ele preveniu os seus discípulos para que isso fosse testemunho do que Deus estava por fazer, e que isso ficasse registrado, e que hoje nós estamos estudando isso por conta desses registros e por conta dessa ênfase. O próprio Jesus enfatizou, porque havia uma importância peculiar nesse aspecto. A necessidade da ressurreição também era para conceder dons espirituais. Olha só que interessante. Dons espirituais têm vínculo com a ressurreição de Cristo. Efésios 4, de 7 a 10, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha que coisa interessante. A ressurreição, aqui está falando da ressurreição, que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens quando ele subiu às alturas. E o que ele fez logo depois que ele subiu às alturas? Na verdade, ele ainda prometeu isso antes: eu irei, mas mandarei o Consolador. Ele nos mandou o Espírito Santo. E o versículo 9 termina assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A Bíblia diz no versículo 11: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha, quando Jesus subiu, ele mandou o Consolador, o Espírito Santo. Veja bem, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito do Pai. O Espírito Santo é o Espírito do Filho. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Isso é importante, que isso é o vínculo dos dons que o Senhor nos deu com a ressurreição, o Espírito Santo. Olha que legal. A necessidade da ressurreição é para ser fonte de vida em nossas vidas. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos vida. Efésios 2, 5, 6 fala assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez sentar em lugares celestiais em Cristo. É tão interessante isso, é tão legal isso, que o Senhor nos coloca em lugares celestiais, ainda estando nós aqui nesse plano terrestre. Nós vamos estudar daqui a 2 semanas uma nova realidade. Como é que é? Nós vamos estudar daqui a 2 semanas a realidade de ser uma nova criatura em Cristo. Nós temos um privilégio de assentar em lugares celestiais ainda neste plano, quando nós vivemos uma nova realidade de relacionamento puro, como nova criatura no Senhor. Então é muito legal e interessante isso. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o poder da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou e ele é o penhor e garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 55 fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte, gente,
foi vencida pela vida. O meu Redentor vive, aleluia! Olha que bênção! A morte, ela foi vencida pela vida. Porque o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador, ele vive e vive eternamente. A necessidade da ressurreição é também para Cristo ser o cabeça da igreja. Efésios 1, 22 e 23 fala: e por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça que governa o corpo. Se nós somos corpo, nós temos um governador. Esse governador é Jesus, ressuscitado, vivo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos dá discernimento, que nos dá entendimento, que nos orienta. A igreja deve estar ligada a este cabeça, que é Cristo, pois só assim a igreja recebe vida e direção. Amém, pessoal? A necessidade da ressurreição é para Cristo ser o nosso Salvador. Atos 5:23 fala: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Somente um Deus vivo pode ser Salvador. Se Jesus Cristo tivesse permanecido no túmulo, ele jamais poderia ser o nosso Salvador, porque ele seria como nós, mortais, igual a nós. Um Salvador, ele tem que ser algo superior, e ele mostrou essa superioridade, vencendo a morte, vencendo aquilo que nós jamais poderíamos vencer, e ele venceu por mim e por você. Ele venceu a morte, e na ressurreição dele, ele nos faz ressurreto. E isso é uma garantia. Ele é o penhor. Ele é o penhor da nossa fé, que nos convence, que nos garante que nós ressuscitaremos juntamente com ele. Quando a gente sente isso, a gente se torna ressurreto antes mesmo de nós morrermos. Mas Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Ele é o nosso Salvador. Qual foi o caráter dessa ressurreição? Certamente essa foi uma ressurreição verdadeira. Muita gente fala-se de ressurreição, mas quem é que prova isso? Olha, Atos 1, 17 e 18 fala: quando o vi, não é Atos não, Apocalipse 17 e 18. Quem fala isso é o apóstolo João, que teve aquela visão do Apocalipse. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nessa passagem é uma revelação que o apóstolo João viveu, ou teve essa experiência de uma revelação espiritual como profecia. O próprio Jesus falando para ele que ele esteve morto, mas ressuscitou. Isso é um registro importante, mas isto é a garantia ou é o testemunho definitivo? Não, como se não bastasse. Existem muitos outros testemunhos e provas definitivas. Quantas pessoas viram a ressurreição de Jesus? Quantas foram as testemunhas? Embora tenhamos visto a testemunha da palavra de Deus em relação à ressurreição de Jesus, há também muitas testemunhas oculares que presenciaram e que viveram aquele evento monumental. 1 Coríntios 15 descreve esse fato, fornece um número daqueles que viram Jesus após a sua ressurreição. 1 Coríntios 15, de 3 a 8, fala assim, porque primeiro vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Por último, o Senhor Jesus apareceu a Paulo naquele momento singular, onde Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que ele caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias, e o Senhor falou com ele, o Senhor esteve com ele. Muito bom, amados, a ressurreição de Cristo é um fato, não resta nenhuma dúvida. Muitos podem dizer, será que Jesus ressuscitou mesmo? Eu digo, ele ressuscitou, mas como saber isso? A Bíblia diz, eu creio, e mais do que isso, o Espírito Santo, ele testifica aqui no meu coração, ele me convence, ele me garante, e ele me traz paz, que no nosso espírito, de que ele está vivo. Sabemos que Jesus ressuscitou, pois os apóstolos pregaram o tempo todo que Jesus havia ressuscitado. E mesmo quando foram ameaçados de morte por estarem falando da ressurreição de Cristo, não recuaram, mas disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso está registrado em Atos 5, 29. De fato, todos os apóstolos, por ensinarem, por pregarem, por falarem de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo, perderam a cabeça. Todos foram mortos por essa firmeza de convicção. Ora, ninguém dá a sua cabeça por uma mentira, mas por uma verdade certamente somos capazes até mesmo de morrer, não é mesmo? Qual é o valor da ressurreição? Primeiro, fornece base para a nossa fé. 1 Coríntios 15, 17 fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas Cristo de fato ressuscitou. A nossa fé em Cristo está no Salvador, que venceu a morte. E como que se venceu a morte? Senão pela ressurreição, não é verdade? Deus deu ao crente um eterno sumo sacerdote. Nós estamos falando sobre o valor da ressurreição. Na ressurreição, nós ganhamos um sumo sacerdote eterno. Olha só, Hebreus 7, 28 fala assim, porque a lei constitui sumo sacerdote aos homens, sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Olha só que interessante, os sacerdotes da antiga aliança morriam, então de tempo em tempo os sacerdotes estavam sendo substituídos. Quando um morria, o outro substituía. Mas Jesus, como nosso sumo sacerdote, morreu e ressuscitou, e está à direita do Pai nas alturas, e intercede por nós. Então, meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa base do cristianismo está na morte e está na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tipo assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa religião é vã, não vale nada, é como uma outra qualquer. Como o catolicismo romano, por exemplo, cujo Cristo continua pendurado no madeiro. Como o budismo, cujo Buda ainda está lá no túmulo, apodrecido. Ou como outra religião qualquer, mas Cristo de fato ressuscitou. Isso faz a grande diferença do cristianismo das outras religiões. Faz do cristianismo a única religião verdadeira, a única religião que tem um Salvador vivo e verdadeiro. Irmãos,
Jesus Cristo é o Senhor vivo. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele morreu e ressuscitou e continua sendo o Verbo. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Ali está falando também do Verbo. Quem é o Verbo? A palavra. Quem é o Verbo? É Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus dentro do nosso coração, nós estamos guardando Jesus na nossa vida. A boca fala daquilo que está cheio o coração. A boca fala daquilo que nós temos no nosso interior. Se nós enchemos a nossa vida com a palavra de Deus, certamente nós estaremos cheios de Jesus. Quanto mais Jesus na nossa vida, mais vitoriosos nós somos, porque Ele é o Senhor das nossas guerras. Ele é vitorioso em todos os teus feitos. Jesus, Ele é vivo e Ele vive e Ele clama por ti. Ele está falando aqui agora: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na sua porta com essa palavra de ressurreição. Jesus está batendo na sua vida para que você abra a sua vida e deixe ele entrar. Deixe Jesus entrar através da palavra. Deixe Jesus entrar. Leia a palavra de Deus todos os dias. Não se permita não conhecer a palavra de Deus. Tenha como objetivo principal de vida a leitura diária da palavra de Deus. Seja perseverante. Você vai ver, o Senhor vai te edificar, o Senhor vai te formar e logo, logo você terá uma nova visão da vida cristã no Senhor. Então, esta é a palavra de Deus para hoje, neste grupo familiar. Como eu disse, semana que vem nós vamos começar com um foco nos homens. Nós vamos falar sobre pecado. Quem é mais pecador senão o homem, o único, né? Nós somos pecadores. Precisamos ouvir sobre pecado. Semana que vem, o pecado. Esteja conosco no domingo, 10 da manhã, ionaldo.costa, aqui no Instagram. No Instagram, ionaldo.costa, domingo 10 da manhã, estaremos no grupo, no culto da família. Terça-feira, 20 horas, no ionaldo.costa, no Instagram, teremos um culto maravilhoso, Terça da Vitória. Esteja conosco, eu agradeço a presença de todos, espero que esta palavra seja uma semente poderosa na sua vida e que ela brote dentro de você, que ela germine, que ela cresça e frutifique na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Amém. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu para falar de Jesus, para falar de Ti, Senhor, para falar da Tua ressurreição, para falar que o Senhor é um Deus vivo, é um Senhor que venceu a morte, é um Senhor que venceu a nossa morte, é um Senhor que nos deu um legado tremendo da ressurreição. Nós somos ressurretos em Ti, Senhor, por isso nós Te agradecemos. Não temos medo da morte, porque sabemos, Pai, que nós em Ti viveremos para sempre. Eu renovo, Senhor, nesta hora, uma aliança de relacionamento, uma aliança de santidade, uma aliança de compromisso, meu Deus, com a Tua palavra. E eu te peço, vem Espírito Santo de Deus, fortaleça a mim, fortaleça a cada um dos que estão nessa live, fortaleça a cada um dos que estão assistindo este vídeo, para que, em nome de Jesus, nós possamos, Senhor, ter força e fé para caminhar na aquisição e do conhecimento e crescimento na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus por isso. Obrigado pela presença de todos. Que a paz do Senhor Jesus seja na vida de todos. Que a graça do Senhor os acompanhe. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E que a mão poderosa do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. Que
que esteja te protegendo, que você tenha um resto de semana maravilhoso, abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, obrigado e tchau. Até domingo, 10 da manhã, ionaldo.costa aqui no Instagram, em nome de Jesus. Tchau, pessoal!